Você tem 32, Aubrey. Você é essencialmente código depreciando em um mercado, procurando pelo próximo upgrade. Sebastian não gritou. Ele girou seu whisky, sua voz pingando com aquela terrível e quieta pena. Lá é fresca, descomplicada. Laia Banks riu, segurando seu braço, o diamante em seu dedo pegando a luz. Um diamante que Aubrey o tinha ajudado a escolher para sua mãe. Nenhum marido ainda e agora nenhum emprego. Sebastian sorriu, jogando um envelope de rescisão sobre a mesa de mogno. Pegue a caridade, Aubrey. É o único valor que você tem sobrando. Ele pensou que ela iria chorar. Ele pensou que ela iria implorar. Ele não viu o homem no terno carvão observando das sombras. Um homem que possuía o próprio prédio em que eles estavam. O ar dentro do Gilded Lily, o lounge na cobertura mais pretensioso de Nova York, cheirava a perfume caro e traição. Era a noite da celebração do IPO da Thorn Logistics, uma noite que Aubrey Langston tinha passado 5 anos trabalhando para. Ela tinha construído a infraestrutura de back-end, suavizado as rachaduras regulatórias e praticamente criado Sebastian Thorn, de um fundador de startup caótico a um magnata da tecnologia. E esta era uma sua recompensa, uma execução pública disfarçada de término. Aubrey ficou congelada perto da seção VIP, a seda de seu vestido esmeralda de repente parecendo uma cobra constritora. Sebastian Thorn, o homem com quem ela tinha vivido por 4 anos, estava diante dela, não com um anel, mas com uma audiência. À sua esquerda, agarrava-se Laia Banks, uma influenciadora de 22 anos, cuja principal contribuição para a sociedade eram vídeos de unboxing e aparentemente roubar parceiros. Você está fazendo uma cena, Sebastian, Aubrey disse, sua voz firme. Apesar do tremor em suas mãos, ela se recusou a dar a ele as lágrimas que ele estava claramente procurando. Estou afirmando fatos, Bray, Sebastian respondeu, usando o apelido que ele tinha sussurrado no escuro apenas noites atrás. Ele ajustou suas lapelas feitas sob medida. Olhe para você. Você está cansada. Você perdeu sua vantagem. Thorn Logistics é uma entidade de $1 bilhão agora. Eu preciso de uma parceira que reflita essa vitalidade. Laia representa o futuro. Você representa a labuta. Laia ofereceu um bico que foi cirurgicamente aprimorado à perfeição. Não seja mal, Bash. Ela parece legal. Para a idade dela é muito vintage. O círculo de espectadores, amigos que Aubrey tinha recebido para jantares, investidores que ela tinha encantado, riram. Era um riso nervoso e psicofântico, do tipo que segue o dinheiro independentemente da moralidade. Giselle Stone, suposta melhor amiga e colega de quarto de faculdade de Aubrey, deu um passo à frente. Aubrey sentiu um lampejo de esperança. Gisele pararia isso. Ele está certo, Aubrey. Gisele disse, seus olhos frios, entregando a Sebastian uma bebida fresca. Você tem arrastado para baixo a estética da marca por meses. É embaraçoso. A traição atingiu mais forte que o término. Aubrey olhou para Gisele, percebendo em um flash nauseante porque Gisele tinha sido tão insistente para Aubrey faltar às últimas 3 reuniões do conselho. Não tinha sido para descansar. Tinha sido um golpe. O cheque de rescisão, Sebastian disse, acenando para o envelope na mesa. É generoso. 6 meses de pagamento. O suficiente para encontrar a si mesma um gato e um bom apartamento-estúdio em eu não sei, Queens. Aubrey estendeu a mão, seus dedos roçando o envelope. O quarto ficou em silêncio. Ela o pegou, sentindo o peso de sua dignidade em suas mãos. Então ela o rasgou ao meio. O som do papel rasgando foi mais alto que um grito no lounge silencioso. Ela o rasgou de novo e de novo, deixando o confete chover no uísque de Sebastian. Eu não quero seu dinheiro, Sebastian. Aubrey disse, sua voz caindo uma oitava, ficando gelada. E eu não quero sua pena. Você acha que construiu esta empresa? Você é o rosto. Eu era a espinha. E, francamente, sua postura sempre foi terrível.
Ela virou em seu calcanhar, ignorando o gaguejo chocado de Sebastian, e caminhou em direção à saída. Ela manteve sua cabeça erguida, seus saltos clicando um ritmo de sobrevivência no chão de mármore. Ela não olhou para trás. Ela não viu os olhares simpáticos ou os sorrisos cruéis. Ela só precisava de ar. Ela empurrou pelas pesadas portas de vidro para o terraço, finalmente longe do barulho. Ela marchou até o parapeito, segurando o metal frio, olhando para o horizonte de Manhattan. Só então ela deixou a primeira lágrima cair. Estava quente e com raiva. Essa foi uma saída cara, dramática. Uma voz profunda, rouca, falou das sombras de um pilar decorativo. Aubrey pulou, limpando o rosto instantaneamente. O lounge está fechado para eventos privados. Você não deveria estar aqui. Um homem entrou na luz fraca. Ele era alto, imponente, vestindo um terno que custava mais que o carro de Sebastian. Ele tinha cabelo escuro prateando nas têmporas e olhos que pareciam dissecar sua alma. Asher Von, o CEO da Von Global, um conglomerado que comia empresas como a Thor Logistics no café da manhã. Ele não deveria estar aqui. Ele deveria estar em Zurique ou Tóquio comandando o mundo. Eu possuo o prédio, Asher disse calmamente, dando um passo mais perto. Ele não ofereceu um lenço. Ele não era esse tipo de clichê. Ele ofereceu um isqueiro, abrindo-o para iluminar a escuridão, embora nenhum deles estivesse fumando. Eu vi o show lá dentro, rasgando o cheque, mão pesada, mas eficaz. Ele pensa que sou notícia velha. Aubrey disse, risada amarga escapando de seus lábios. Ativos depreciando. Sebastian Thorne é uma criança brincando com uma calculadora. Asher disse, fechando o isqueiro. Eu tenho rastreado seus algoritmos de logística. Eles são desleixados. Eu assumo que você escreveu o código original, mas outra pessoa tem o corrigido desde o T3. Aubrey piscou, atordoada. Sim, como você soube? Porque a eficiência caiu 4,2% nos últimos 6 meses. Asher afirmou simplesmente. Mais ou menos na mesma época, eu assumo que ele começou a otimizar sua vida pessoal com a senhorita Banks. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ele não viu uma solteirona de 32 anos. Ele viu a inteligência em seus olhos, o aço em sua espinha. Você é Aubrey Langston, ele disse. Não era uma pergunta. Topo de sua turma no MIT, especializada em automatização de cadeia de suprimentos. Você, Ghost, escreveu o código que acabou de fazer aquele idiota lá dentro um bilionário. Formalmente, eu era apenas a gerente de operações. Aubrey murmurou. Eu não me importava com os títulos. Eu só queria que a empresa funcionasse. E é por isso que você está atualmente desempregada. Asher disse brutalmente. Humildade é um luxo para os ricos, senhorita Langston. Para o resto de nós, é um passivo. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um cartão de visitas preto simples. Não tinha logo, apenas um número e um nome, gravado em prata. Von, eu não contrato casos de caridade. Asha disse entregando-o a ela. Mas eu tenho uma bagunça em minha divisão de transporte norte-americana. Minha irmã, Winter, está demitindo analistas mais rápido do que eu posso contratá-los. Se você conseguir sobreviver à entrevista dela, você tem um emprego. Se você chorar como fez agora, não se preocupe em ligar. Ele se virou e foi embora antes que ela pudesse sequer dizer obrigado. Aubrey olhou para o cartão. Parecia mais pesado do que o cheque de rescisão jamais tivera. Lá dentro a música aumentou. Sebastian estava provavelmente brindando ao seu futuro. Mas em pé no frio, segurando o cartão preto, Aubrey percebeu que seu futuro acabara de passar por ela. A transição de parceira do CEO para desempregada foi rápida e brutal. Dentro de 24 horas, Sebastian a tinha bloqueado dos servidores da empresa. Gisele tinha bloqueado o número dela. Laia tinha postado um TikTok zombando de ex-amargas que rendeu 3 milhões de visualizações. Aubrey não assistiu.
Ela estava muito ocupada preparando-se para a guerra. Ela passou 3 dias em seu apartamento, não se afogando, mas estudando. Ela analisou os registros públicos da Vogue Global, seus manifestos de embarque, seus gargalos. Ela sabia que Asher Vaughn não estava oferecendo a ela uma esmola. Ele estava oferecendo um teste. No quarto dia, ela entrou na Torre Vogue Global. Era um monólito de vidro e aço, um contraste marcante com a vibe de tijolos expostos da Thorn Logistics. Isso era dinheiro antigo, poder sério. A entrevista não foi com Asher, foi com Winter Grayson, a irmã mais nova de Asher e a diretora de operações. Winter era aterrorizante. Ela sentou atrás de uma mesa feita de metal de aeronave reciclado, lixando suas unhas enquanto Aubrey sentava em uma cadeira que parecia intencionalmente desconfortável. Meu irmão diz que você tem potencial, Winter disse sem olhar para cima. Eu acho sua bagagem, a pilha de descarte de Sebastian Thorne. Por que eu deveria deixar você perto dos meus dados? Porque seu centro de distribuição asiático está sangrando dinheiro. Aubrey disse, deslizando uma pasta pela mesa. Eu analisei suas rotas de envio. Você está usando um contratado terceirizado em Singapura que está te cobrando a mais em 15% em taxas de busca de combustível. Está enterrado no subdiário. Winter parou de lixar. Ela olhou para a prava, depois para Aubrey. Seus olhos eram do mesmo azul gelado que as cinzas. Ela abriu a pasta, escaneando os dados. O silêncio se estendeu por um minuto. Grant! Winter latiu. Um homem mais velho, talvez em seus 60 anos, entrou arrastando os pés do escritório lateral. Ele parecia um avô gentil, vestindo um cardigan que custava mais que o carro de Aubrey. Este era Grant Grayson, tio de Asher e Winter, e o tubarão jurídico da empresa. Sim, minha querida. Grant sorriu calorosamente para Aubrey. Ela encontrou o vazamento de Singapura. Winter disse, sua voz desprovida de emoção. Em 3 dias levou a nossa equipe de auditoria interna 3 meses, e eles perderam. Grant riu. Bem, então, bem-vinda a bordo, senhorita Langston. Não deixe Winter assustá-la. Ela morde, mas é vacinada. Aubrey foi contratada como analista sênior. Foi um rebaixamento de título de sua vida anterior, mas um passo à frente em todos os outros sentidos. Ela se jogou no trabalho. Ela era a primeira a chegar, a última a sair. Ela usava ternos simples, prendia o cabelo para trás e deixava seu trabalho falar. 2 meses se passaram. Aubrey não tinha visto Asher desde a varanda. Ele era um fantasma na máquina, seus e-mails ditando o fluxo do império. Mas o passado não tinha terminado com ela. Em uma terça-feira à noite, enquanto reconciliava contas para uma potencial fusão, Aubrey notou algo estranho. Vogue Global estava procurando adquirir uma empresa de logística de médio porte para lidar com entregas de última milha domésticas. O favorito para a aquisição. Thor Logistics. O coração de Aubrey martelou. Ela cavou mais fundo nos arquivos de due diligence. Os números pareciam perfeitos. Demais de perfeitos. Ela lembrou da noite que Sebastian tinha passado com Gisele, revisando os livros. Ela lembrou da reestruturação frenética que Sebastian tinha feito logo antes do IPO. Aubrey puxou os dados brutos. Ela sobrepôs seus antigos algoritmos, os que ela escreveu, sobre os relatórios atuais da Thorn. Eles não combinavam. Sebastian estava inflando seus números de usuários. Ele estava contando remessas iniciadas como receita concluída. Era um esquema clássico de pump and dump, vestido em um terno sob medida. Se Asher comprasse a Thor Logistics, ele estaria comprando uma casca oca e Sebastian sairia com centenas de milhões, deixando a Vogue Global para limpar a bagunça. Você parece ter visto um fantasma, uma voz disse. Aubrey girou. Asher Vaughan estava encostado na soleira de sua porta. Eram 21 horas. O escritório estava vazio. Sr. Vaughan, ela se levantou, alisando sua saia. Eu não sabia que você estava no prédio. Eu moro na cobertura,
Asha disse, entrando em seu pequeno escritório. Ele parecia cansado, sua gravata solta. Winter me disse que você é uma máquina. Ela realmente gosta de você. Ela odeia todo mundo. Eu apenas faço o trabalho, Aubrey disse. E o que o trabalho está te dizendo agora? Asher gesticulou para suas telas, que estavam cobertas de bandeiras vermelhas e planilhas destacadas. Aubrey hesitou. Se ela falasse, ela pareceria a ex-vingativa tentando sabotar o grande pagamento de Sebastian. Se ela permanecesse em silêncio, a empresa que ela agora respeitava perderia milhões. Tema da verdade sobre a emoção. A aquisição da Thorne, Aubrey disse claramente, é uma armadilha. A expressão de Ash não mudou. Explique a política de reconhecimento de receita. Ela apontou para a tela. Sebastian mudou no T4. Ele está reconhecendo receita antes da entrega. Isso infla o EBIT em 30%. Legalmente cinzento, mas operacionalmente suicida. A empresa não tem fluxo de caixa. Está funcionando com dívidas mascaradas como recebíveis. Asher se moveu para mais perto, ficando bem ao lado dela. Ele cheirava a sândalo e uísque caro, um uísque melhor do que Sebastian jamais bebeu. Ele se inclinou, sua mão repousando na mesa perto da dela enquanto ele estudava os números. A proximidade era elétrica, mas seu foco era puramente profissional. Você pode provar isso? Asher perguntou, sua voz baixa. Eu escrevi o código original, Aubrey disse. Eu sei onde os corpos estão enterrados porque eu cavei as sepulturas. Metaforicamente posso provar, mas preciso de acesso aos dados brutos do servidor, o que não tenho. Asher se endireitou. Ele olhou para ela intenso e calculista. Temos uma reunião de negociação final com Thorne e sua equipe amanhã. Eles estão pressionando por um fechamento rápido. Victor North, meu concorrente, também está dando lances, aumentando o preço. Victor North é um tubarão, Aubrey alertou. Se ele descobrir isso antes de você, ele vai vender a descoberto as ações e destruir Sebastian publicamente. Mas se você comprar, a perda é sua. Então precisamos expor isso na sala. Asher decidiu amanhã. Você vem comigo. Sr. Vaughan, eu não posso. Aubrey entrou em pânico. Sebastian, a mídia, a narrativa é que eu sou a ex-namorada louca. Se eu entrar lá, eles dirão que estou apenas tentando arruiná-lo. Asher se aproximou, forçando-a a olhar para ele. Deixe-os dizer o que quiserem. Você é a única pessoa nesta cidade que sabe a verdade. Você é uma analista, Aubrey, ou você é uma vítima? Escolha. Aubrey respirou fundo. O medo estava lá, sufocando-a, mas por baixo havia raiva. Raiva justa e ardente. Eu sou uma analista, ela sussurrou. Bom, Asher disse, um raro pequeno sorriso tocando seus lábios. Vista algo afiado. Nós vamos para a guerra. A sala de conferências na Vaughan Global foi projetada para intimidar. Janelas do chão ao teto davam para a cidade, fazendo as pessoas lá dentro se sentirem como deuses. Sebastian Thorne sentou na cabeceira do lado dos convidados, ladeado por Gisele e sua equipe jurídica. Laia estava lá também, tecnicamente como embaixadora da marca, mas principalmente para parecer decorativa e acariciar o ego de Sebastian. Eles estavam rindo, confiantes. Eles tinham jogado Victor North contra Asher Vaughan, elevando o preço de aquisição para os 1,2 bilhão. Eles estavam prestes a ser mais ricos que Deus. As portas se abriram. Asher Vaughan entrou, sua energia consumindo a sala. O falatório parou instantaneamente. Senhores, Asher disse, abotoando seu paletó. E senhoras Asher, Sebastian se levantou, estendendo uma mão. Pronto para assinar. North está me ligando a cada 5 minutos, mas eu disse a ele que queria lhe dar a primeira recusa. Cortesia profissional. Agradecido, Asher disse, ignorando o aperto de mão. Ele sentou-se na cabeceira da mesa. No entanto, minha equipe tinha algumas perguntas de última hora sobre a adesão de sua base de usuários. Sebastian riu desdenhosamente. Os números falam por si. Crescimento de 3 dígitos. Então você diz,
Asher notou. Mas eu prefiro ouvir da minha analista líder neste projeto. Asher apertou um botão no interfone. Mande-a entrar. A porta lateral se abriu. Aubrey Langston entrou. Ela usava um terno carmesim sob medida que vestia como uma armadura, seu cabelo liso e afiado. Ela segurava um tablet contra o peito. Ela não olhou para o chão. Ela olhou diretamente para Sebastian. A cor esvaiu-se do rosto de Sebastian. Gisele deixou cair sua caneta. A boca de Laia caiu aberta, criando um formato de o muito pouco atraente. Aubrey. Sebastian gaguejou. Que é isso, Asher? Isso é uma piada, certo? Ela é minha ex-namorada. Ela era uma gerente de baixo nível que dispensamos por incompetência. Incompetência? Asher levantou uma sobrancelha. Engraçado. Meu departamento de RH a chama de prodígio. Ela é tendenciosa. Gisele gritou, levantando-se. Ela está aqui para sabotar o negócio porque está amargurada por não ter ganhado um anel. Sente-se, Sra. Stone. A voz de Asher estalou como um chicote. Ou a segurança irá removê-la. Gisele sentou, furiosa. Aubrey, Sebastian disse, sua voz assumindo aquele tom zombeteiro e paternalista. Querida, esta é a liga principal. Você não pertence aqui. Vá buscar um café antes que você se envergonhe. Aubrey colocou o tablet na mesa e o conectou à tela principal. Eu não estou aqui para café, Sebastian. Eu estou aqui para a auditoria. Ela tocou na tela. Um gráfico enorme apareceu. Este, Aubrey apontou, sua voz firme e comandante, é a receita reportada para o T1, e este é o registro real de depósitos em dinheiro das APIs bancárias. A linha vermelha no gráfico despencou. A sala ficou em um silêncio mortal. Você está contando renovações projetadas como dinheiro em caixa. Aubrey explicou, olhando para os investidores horrorizados do lado de Sebastian. Você está alavancando dívidas futuras contra custos operacionais atuais. É uma estrutura de Ponzi, Sebastian. No momento em que o crescimento de usuários desacelera em mesmo 2%, a coisa toda colapsa. Ela está mentindo? Sebastian rugiu, batendo a mão na mesa. Ela forjou. Eu forjei? Aubrey perguntou friamente. Eu fiz uma referência cruzada dos IDs de envio. Metade dos seus clientes de alto volume são empresas de fachada registradas em uma caixa postal nas Cayman. Uma caixa postal registrada na Stone Consulting. Ela olhou para Gisele. Gisele ficou pálida. Asher recostou-se unindo os dedos. Fraude é uma palavra forte, Sebastian. Mas prisão federal é uma frase mais forte. Sebastian olhou ao redor da sala. Seus advogados estavam sussurrando furiosamente uns para os outros. Ele percebeu que a armadilha havia se fechado. Você, sua vadia, Sebastian sibilou para Aubrey. Eu te fiz, eu te dei uma vida. Você me deu um emprego, Aubrey corrigiu. Eu construí a vida, e agora estou corrigindo o erro. Asher se levantou. O negócio está desfeito. E, Sebastian, estou enviando estes dados para Essek e Victor North. Imagino que Victor não será tão educado quanto eu. Você não pode fazer isso, Sebastian implorou, suando agora. Asher, ouça. Podemos reestruturar. Não a ouça. Ela não é ninguém. Asher andou ao redor da mesa e parou ao lado de Aubrey. Ele colocou uma mão na parte inferior das costas dela. Um gesto protetor de apropriação que enviou uma onda de choque pela sala. Ela é a pessoa mais competente nesta sala, Asher disse, sua voz letal. E ela é a futura CFO desta divisão. Você, Sebastian, é inventário depreciado. Asher guiou Aubrey em direção à porta. Vamos, senhorita Langston. Temos trabalho de verdade para fazer. Eles saíram, deixando Sebastian entre as ruínas de seu império. No corredor, assim que as portas se fecharam, os joelhos de Aubrey finalmente cederam. Ela tropeçou, mas Asher a pegou. Seu aperto era forte, quente. Respire, ele comandou gentilmente. Eu fiz. Ela ofegou, tremendo. Eu realmente fiz. Você foi magnífica, Asher disse.
E pela primeira vez, seus olhos não estavam analisando dados. Eles estavam analisando os lábios dela. Bem nesse momento, o elevador apitou. Um homem saiu. Victor North. Ele era liso, predatório e sorridente. Vaughn. Victor assentiu. Ouço que o negócio está morto. Que pena. Eu estava ansioso para estripar Thor. Ele olhou para Aubrey, seus olhos demorando. E quem é a arma de destruição em massa? Ela está comigo, Asher disse, seu tom mudando para pura agressão territorial. Victor riu. Por enquanto, Asher. Por enquanto, a mão de Asher apertou no braço de Aubrey. As consequências do massacre na sala de reuniões, como os blogs financeiros o apelidaram, foram imediatas e catastróficas para a Thor Logistics. Dentro de 48 horas, o IPO foi paralisado. A SQ tinha aberto uma investigação preliminar, e o rosto de Sebastian Thorne estava espalhado pelo Wall Street Journal, não como um visionário, mas como um conto de advertência. Para Aubrey Langston, no entanto, o silêncio havia acabado. Ela sentou em seu novo escritório, uma suíte de canto no 45º andar da Vaughn Global, com vista para a mesma cidade que tinha parecido uma prisão semanas atrás. O título na porta dizia: Diretora de Estratégia, Divisão de Logística. Não era uma esmola, era uma comissão de campo de batalha. Você está olhando para a vista de novo, Winter Grayson disse, encostada na porta de vidro, tomando um expresso que parecia mais escuro que sua alma. É ineficiente. A vista não gera receita. Aubrey se virou, sorrindo fracamente. Ela tinha aprendido que a abrasividade de Winter era uma linguagem de amor. Eu não estou olhando. Estou pensando na gala carmesim esta noite. Asher insiste que eu compareça. Ele não insiste, Winter corrigiu, entrando e colocando uma capa de roupa no sofá. Ele comanda. E ele está certo. Esta noite é o Shark Tank. Sebastian estará lá tentando salvar sua reputação. Victor North estará lá tentando roubar a nossa. Você precisa parecer que você é dona da água, não como se estivesse flutuando nela. Aubrey olhou para a bolsa. Eu tenho um vestido. Você tem um armário cheio de roupas corporativas sensatas que gritam gerência média. Winter zombou. Asher trouxe isso de Milão. Não pergunte o preço. É vulgar discutir dinheiro que claramente temos. Winter abriu a bolsa. Era uma obra-prima de veludo azul meia-noite e fios prateados projetada para parecer um céu noturno estrelado. Era elegante, poderosa e inegavelmente sexy. Ele escolheu isto? Aubrey perguntou, suas bochechas corando. Ele tem olhos, Aubrey. Winter disse secamente. E apesar de seu comportamento aterrorizante, ele parece usá-los principalmente em você ultimamente. Colóquio. Pintura de guerra A7. A gala carmesim foi realizada no Met, um salão cavernoso cheio de bilionários, políticos e os alpinistas sociais que os caçavam. O ar vibrava com o som de quartetos de cordas e fofocas sussurradas. Quando Aubrey chegou no braço de Asher, a sala não apenas ficou quieta. Parecia inalar. Asher Vaughan vestia um smoking que lhe caía como uma segunda pele, mas seus olhos estavam fixos unicamente em Aubrey. Ele a guiou pela multidão com uma mão nas suas costas, uma barreira tátil contra o mundo. Respire, Asher sussurrou em seu ouvido, enviando um arrepio por sua espinha. Você parece perigosa. Eu gosto. Todos estão olhando, Aubrey murmurou, segurando sua clutch como se fosse uma arma. Deixe-os, Asher respondeu. Eles estão tentando descobrir se você é minha amante ou minha mente mestra. Vamos deixá-los adivinhar. Do outro lado da sala, Sebastian Thorne estava dando audiência, embora seu círculo fosse significativamente menor do que o usual. Ele parecia abatido. O estresse da aquisição falhada e da investigação iminente tinha gravado linhas ao redor de seus olhos. Laia Banks estava pendurada nele,
parecendo entediada e digitando furiosamente em seu telefone, provavelmente transmitindo ao vivo sua noite glamourosa. Quando Sebastian viu Aubrey, ele parou no meio da frase. Ele deixou cair sua bebida. Aquela é Aubrey? Laia perguntou, sua voz se sobrepondo à música. Por que ela está vestindo isso? É um aluguel? Sebastian a ignorou. Ele marchou pela sala, seu rosto uma máscara de direito desesperado. Ele interceptou Aubrey e Asher perto da fonte de champanhe. Aubrey, Sebastian disse, sua voz tensa. Você tem alguma ousadia em mostrar sua cara aqui depois do truque que você fez? Boa noite, Sebastian. Aubrey disse friamente. Eu acredito que o truque foi simplesmente contabilidade precisa. Você deveria tentar isso alguma vez. Você me arruinou. Sebastian sibilou, inclinando-se, ignorando a expressão escurecida de Ash. A ESSEC está rastejando no meu traseiro. Investidores estão retirando. Você precisa emitir uma retratação. Diga que você cometeu um erro. Diga que você estava emocional. Ela não fará tal coisa. Asher deu um passo à frente, sua altura apequenando Sebastian. E se você der 1 centímetro mais perto da minha CSO, eu farei a segurança te escoltar para fora pela entrada da cozinha. Ela é minha ex. Sebastian estalou. Eu a conheço. Ela é suave. Ela não tem estômago para isso, Asher. Ela é uma codificadora de back-end, não uma jogadora. Ele voltou seus olhos para Aubrey, tentando convocar aquele velho charme. Bray, vamos lá. Nós éramos uma equipe. Não o deixe usar você para me destruir. Volte para a Thorn Logistics. Eu te darei um aumento. Eu até te farei uma parceira de verdade desta vez. Foi um desesperado, patético salve, Maria. Aubrey olhou para o homem com quem ela havia desperdiçado 4 anos. Ela viu o suor em sua testa, o medo em seus olhos. Ela não sentiu nada além de uma pena clínica distante. Eu sou uma parceira, Sebastian. Aubrey disse suavemente. Na Avon Global. E diferente de você, Asher não precisa de mim para consertar seus erros. Ele precisa de mim para construir seu futuro. Ela está mentindo. Laia interveio, aproximando-se e olhando Aubrey de cima a baixo com desdém. Você é apenas uma funcionária de rebote. Bash vai se recuperar. Estamos lançando um token de cripto na próxima semana, Thorncoin. Vai ser enorme. Aubrey riu. Foi um som genuíno e brilhante que os assustou. Thorncoin. Oh, Sebastian, você realmente está desesperado. Antes que Sebastian pudesse explodir, uma sombra caiu sobre o grupo. Victor North tinha chegado. Victor era um homem que parecia ter sido esculpido em granito e mais intenções. Ele usava um paletó de smoking branco, uma escolha ousada que sinalizava que ele não temia derramamentos ou julgamentos. Asher. Victor assentiu, seus olhos deslizando para Aubrey. E a famosa sua senhora Langston, devo dizer, as auditorias financeiras que você realizou foram poesia. Poesia brutal, violenta. Victor! Asher reconheceu, seu corpo tensionando. Estou aqui apenas para oferecer minhas condolências ao Sr. Thorne. Victor sorriu, mostrando dentes demais. Ouvi dizer que o preço da sua ação atingiu o menor nível em 52 semanas hoje. Estou comprando, claro, para a sucata. Vá para o inferno, North. Sebastian cuspiu, agarrando o braço de Laia rudemente. Estamos saindo. Enquanto Sebastian arrastava uma Laia protestante para longe, Victor voltou sua atenção total para Aubrey. Sabe, senhorita Langston, talento como o seu é desperdiçado em um navio afundando como Thorn. E, francamente, a Avon Global é conservadora. Minha empresa, North Star, recompensa a agressão. Diga seu preço. Ela não está à venda, Victor. Asher disse, sua voz baixa e perigosa. Tudo está à venda, Asher. Victor riu. É apenas uma questão de moeda. Ele curvou-se ligeiramente para Aubrey. Pense nisso. Eu prometo que não exijo que meus executivos usem veludo para distrair dos balanços. Ele se afastou,
deixando um arrepio no ar. Ele virá nos buscar, Aubrey disse baixinho. Deixe-o, Asher disse, pegando a mão dela e colocando-a em seu braço. Eu tenho você. O checkmate é inevitável. As semanas seguintes à gala foram um borrão de manobras corporativas de alto risco. Aubrey estava liderando a reestruturação das rotas de transporte norte-americanas da Vaughn, um projeto massivo valendo centenas de milhões. Ela era brilhante, incansável e, pela primeira vez em sua vida, apreciada. Mas o inimigo não estava apenas fora dos portões, estava rastejando lá dentro. Gisele Stone, enfrentando o colapso de sua empresa de consultoria devido ao escândalo da Thorne, havia contatado Victor North. Ela não tinha lealdade, apenas um instinto de sobrevivência. Victor tinha dado a ela uma tarefa simples. Encontre sujeira em Aubrey Langston, destrua sua credibilidade e a investigação da SEC sobre Thor, que implicava Gisele, perderia sua principal testemunha. Gisele sabia as senhas de Aubrey. Ela sabia suas antigas contas de e-mail. Ela sabia o sobrenome de solteira de sua mãe. Em uma quarta-feira, Aubrey chegou ao seu escritório para encontrar Winter esperando por ela, flanqueada por 2 membros da equipe de segurança interna. A atmosfera era sufocante. Winter? Aubrey deixou cair sua bolsa. O que está acontecendo? Encontramos um vazamento, Winter disse, sua voz tremendo ligeiramente. Algo que Aubrey nunca tinha ouvido antes. Dados confidenciais de fusão sobre o Acordo de Tóquio foram enviados para o servidor privado de Victor North ontem à noite às 3 da manhã. Aubrey franziu a testa. Ok, então rastreie o IP, encontre a toupeira. Nós fizemos, Winter disse, segurando uma impressão. Veio do seu terminal, Aubrey, usando sua chave de criptografia. A sala girou. Isso é impossível. Eu estava dormindo. Eu estava com ela, parou. Ela não podia dizer que estava com Asher. Eles tinham passado a noite conversando, apenas conversando em sua cobertura, adormecendo no sofá revisando contratos. Mas admitir isso pareceria que ela estava dormindo para conseguir proteção. Eu não fiz, Aubrey disse firmemente. Alguém falsificou minhas credenciais. Os logs são codificados, o chefe de segurança disse apologeticamente. Senhorita Langston, temos que suspender seu acesso pendente de uma auditoria forense completa. Protocolo padrão. Você acha que sou uma traidora? Aubrey olhou para Winter. Traída. Eu acho você inteligente, Winter disse, seus olhos duros. Inteligente o suficiente para jogar pelos 2 lados. Eu avisei Asher que você era bagagem. Onde ele está? Aubrey exigiu. Em uma reunião com a delegação japonesa. Ele não sabe ainda. Estou cuidando disso. Winter apontou para a porta. Vá para casa, Aubrey. Não faça login. Não ligue para ninguém. Aubrey foi escoltada para fora do prédio como uma criminosa. Enquanto ela estava na calçada, ela viu um sedã preto estacionado do outro lado da rua. A janela desceu. Gisele Stone sentou no banco de trás usando óculos de sol grandes. Ela os abaixou, piscou e o carro disparou. O telefone de Aubrey zumbiu. Uma mensagem de um número desconhecido. Karma é uma não é. Caramba, Aubrey não foi para casa. Ela foi para o único lugar em que podia pensar, um pequeno cybercafé no Queens que ela costumava visitar na faculdade. Ela comprou um laptop descartável com dinheiro. Ela sabia que não tinha enviado os arquivos, o que significava que alguém tinha acesso remoto. Por 6 horas, Aubrey Langston não agiu como uma CFO. Ela agiu como a prodígio de codificação do MIT que ela era. Ela rastreou os cabeçalhos dos pacotes dos dados roubados. Ela ignorou o firewall da Vaughn Global, um feito que deveria ter sido impossível para acessar os logs brutos do servidor. Ela encontrou a anomalia. Os dados não tinham sido enviados do seu terminal. Ele tinha sido roteado através de seu terminal de uma fonte externa. Uma fonte usando uma chave de backdoor legada. Uma chave que pertencia a Tor Logistics.
Sebastian e Gisele tinham usado um antigo link de servidor compartilhado que ela tinha configurado anos atrás para um projeto conjunto, um link que ela tinha esquecido de cortar no caos do término. Eles a tinham incriminado. Ela estava prestes a salvar a evidência quando sua tela ficou preta. Uma mensagem apareceu em texto verde. Bela tentativa, senhorita Langston. Mas nós possuímos a rede agora. VN Victor North, ele estava trabalhando com Sebastian. Não era apenas vingança. Era uma aquisição hostil. Aubrey bateu o laptop. Ela precisava de Asher, mas não podia ligar para ele. O telefone dele provavelmente estava comprometido também. Ela correu para a chuva chamando um táxi. Torre Vaughan rápido. Quando ela chegou, o lobby estava em caos. A segurança tentou pará-la. Eu preciso ver o CEO. Aubrey gritou, encharcada e frenética. Senhorita Langston, você está proibida das instalações, o guarda gritou, agarrando o braço dela. Deixe-a ir. A voz ecoou pelo salão de mármore. Asher estava no topo das escadas rolantes. Ele parecia furioso, não com ela, mas com o mundo. Ele desceu as escadas 2 degraus por vez. Asher, eles me incriminaram. Aubrey chorou, ignorando as escadas da equipe. Era um legado. Link, Sebastian e Victor. Eu sei, Asher disse, puxando-a para seus braços ali mesmo no lobby, encharcando seu terno caro com suas roupas molhadas pela chuva. Eu sei, Aubrey, você sabe. Ela se afastou, olhando para ele. Winter me mostrou os logs, Asher disse sombriamente. Ela pensou que era a prova de sua culpa. Eu olhei para os carimbos de data e hora. Às 3 da manhã, você estava dormindo no meu ombro. Eu sei onde você estava. Ele se virou para o guarda de segurança. Reative as credenciais dela imediatamente e traga minha irmã aqui embaixo. Mas o conselho? O guarda gaguejou. Eu sou o conselho. Asher rugiu. Ele pegou o rosto de Aubrey em suas mãos. Eles tentaram usar você para chegar até mim. Eles cometeram um erro fatal. Que erro? Aubrey perguntou, seu coração batendo. Eles tornaram isso pessoal, Asher disse. Agora, não apenas os vencemos, nós os enterramos. O contra-ataque foi rápido e impiedoso. Com os recursos de Asher e o conhecimento de Aubrey dos sistemas internos de Thorn, eles não apenas defenderam, eles desmantelaram. Aubrey passou as próximas 24 horas na sala de guerra, um bunker seguro no subsolo da Vaughan Global. Ela rastreou o acesso não autorizado de volta ao endereço IP de Gisele. Mas ela encontrou mais. Ela encontrou e-mails entre Sebastian e Victor North discutindo fixação de preços. Era ilegal. Altamente ilegal. Nós os pegamos. Aubrey disse, esfregando seus olhos cansados. Leis Rico, espionagem corporativa, fraude eletrônica. Tá tudo aqui. Grant está redigindo o depoimento agora, Asher disse, colocando uma xícara de chá na frente dela. Ele não tinha saído do lado dela. Mas precisamos dar o golpe final publicamente. Sebastian está lançando sua Thorn Coin hoje em uma conferência de imprensa. Ele pensa que está girando para a cripto para salvar a empresa. Ele está usando a liquidez restante da empresa para lastrear a moeda. Aubrey percebeu, olhando para os fluxos. Se a moeda falhar, a empresa estará insolvente imediatamente. Exatamente. Asher sorriu friamente. E quem melhor para explicar a volatilidade do mercado do que você? A coletiva de imprensa da Thorn Logistics foi realizada em um armazém alugado no Brooklyn, estilizado para parecer rústico e com visão de tecnologia. Sebastian estava no palco em uma gola rolê preta, canalizando Steve Jobs, mas suando como um pecador na igreja. Laia estava por perto, modelando uma camiseta com o logotipo de cripto. Thorncoin é o futuro, Sebastian gritou para uma multidão de influenciadores pagos e jornalistas céticos. É lastreado pela sólida infraestrutura da Thorn Logistics. Na verdade, uma voz amplificada por um microfone cortou a sala. É lastreado por dívidas e algoritmos roubados.
A tela gigante atrás de Sebastian piscou. O logotipo da Thorncoin desapareceu, substituído por uma transmissão ao vivo de Aubrey Langston, sentada na sala de guerra da Von Aubrey. Sebastian gritou: "Corte a transmissão, corte." "Você não pode cortar a verdade, Sebastian." Aubrey disse calmamente da tela. "Eu acabei de enviar o balanço em tempo real da Thorn Logistics para o blockchain público. Todo investidor pode ver. Você tem os $4.000 em ativos líquidos e os $400 milhões em dívidas." A sala irrompeu. Jornalistas checaram seus telefones. O indicador de ações da Thorn Logistics, visível nas telas laterais, começou a despencar. "Isso é uma mentira." Gisele gritou da primeira fila. "Ela nos hackeou." "E aqui," Aubrey continuou, implacável, "está uma gravação de uma ligação entre Gisele Stone e Victor North, datada de 2 dias atrás." Áudio tocou. "Apenas plante o arquivo no computador de Langston. Assim que ela for desacreditada, Sebastian pode liquidar o fundo de pensão antes que a SEC o congele." Gisele congelou. A multidão se voltou contra ela. Flashes explodiram como tiros. "Victor North tentou comprar um cadáver," Aubrey disse. "E Sebastian Thorn tentou vender a todos vocês um fantasma." No palco, Sebastian parecia pequeno. Sua fachada confiante rachou. Ele olhou para Laia em busca de apoio, mas Laia já estava recuando, digitando em seu telefone, provavelmente uma declaração de término. "Acabou, Sebastian," Aubrey disse suavemente. "O Doge está esperando na saída dos fundos." Como se em deixa, portas se abriram. Agentes federais em jaquetas corta-vento invadiram a sala. A transmissão cortou. De volta à sala de guerra, o silêncio caiu. Tava feito. O dragão foi morto. Aubrey desabou na cadeira, a adrenalina despencando. Ela sentiu uma mão em seu ombro. "Você é aterrorizante," Winter disse, parada na soleira da porta. "Nunca fui mais atraída pela competência de um colega de trabalho em minha vida." Aubrey riu fracamente. "Isso é um elogio dela?" "É um pedido de casamento," Asher brincou entrando. "Winter, nos dê 1 minuto." Winter assentiu, um raro olhar de respeito em seu rosto, e fechou a porta. Asher puxou uma cadeira para perto de Aubrey. "Acabou. Victor North já está se distanciando, alegando que foi enganado por Gisele. Ele não nos tocará por um longo tempo." "E Sebastian?" Aubrey perguntou. "Sob custódia. Fiança será negada dado o risco de fuga para as Cayman que você descobriu," Asher disse. Ele estendeu a mão, afastando um fio de cabelo solto do rosto dela. "Você salvou a empresa," Aubrey novamente. "Eu apenas limpei minha bagunça," ela sussurrou. "Não," Asher disse firmemente. "Você reivindicou seu valor. Você não é código depreciando, Aubrey. Você é o código-fonte." A tensão que vinha se acumulando entre eles por meses através de noites tardias, cafés compartilhados e guerra corporativa finalmente se rompeu. Aubrey olhou para os lábios dele. "Isso é apropriado para um local de trabalho?" "Eu possuo o prédio," Asher murmurou, inclinando-se. "Eu faço as regras." Ele a beijou. Não foi hesitante. Foi uma fusão de iguais. Foi apaixonado, exigente e cheio de promessas que iam muito além dos negócios. Aubrey se derreteu nele, finalmente soltando a armadura que ela tinha usado por tanto tempo. Ela não era a ex-namorada. Ela não era a vítima. Ela era a vitoriosa. Mas enquanto eles se separavam, ofegantes, o telefone de Asher zumbiu. Ele olhou para ele e franziu a testa. "O que é?" Aubrey perguntou, traçando a linha de sua mandíbula. "Uma mensagem do meu irmão, Grant," Asher disse confuso. Ele diz que há alguém no lobby perguntando por você. Alguém que afirma ser seu marido." Aubrey congelou. "Eu não tenho um marido. Ele diz que o nome dele é Julian Thorn." Asher leu. "Irmão arranjado de Sebastian. E ele diz que possui 51% dos direitos de voto que você acabou de recuperar."
Os olhos de Aubrey arregalaram. O passado não tinha acabado ainda. Tinha acabado de trazer reforços. O lobby da Vogan Global era uma catedral de silêncio, quebrada apenas pelo clique afiado dos sapatos de Ash enquanto ele marchava em direção ao balcão de recepção. Aubrey perto de seus calcanhares. Em pé perto das catracas de segurança estava um homem que parecia uma versão irregular e não polida de Sebastian. Julian Thorne usava uma jaqueta de couro que tinha visto décadas melhores, e seus olhos continham um brilho imprudente que o olhar covarde de Sebastian nunca possuiu. Julian? Aubrey respirou, parando a poucos metros. O que é isso? O que você quer dizer com marido? Julian sorriu, jogando um documento encadernado grosso sobre o balcão de recepção de mármore. Olá, esposinha. Desculpe por ter perdido o aniversário. Eu estava ocupado sendo boicotado pelo meu querido irmão. Asher se colocou entre eles, irradiando uma ameaça fria e letal. Você tem 10 segundos para explicar antes que eu faça você ser removido permanentemente. Relaxe, bilionário, Julian disse, levantando as mãos em rendição simulada. Não estou aqui para reivindicar direitos conjugais. Estou aqui para te dizer que meu irmão é ainda mais rasteiro do que você pensa. Ele apontou para o documento. 5 anos atrás, Sebastian precisava de um fiador para um empréstimo de alto risco de um banco adjacente a um cartel em Macau. Ele não podia usar seu nome. E ele não podia pedir a você, Aubrey, porque você teria lido as letras miúdas. Aubrey passou por Asher e pegou o documento. Suas mãos tremiam enquanto ela o folheava. Era uma certidão de casamento datada de 5 anos atrás. Las Vegas, assinado por Aubrey Langston e Julian Thorne. Eu nunca assinei isso. Aubrey sussurrou horrorizada. Eu estava em Boston naquele fim de semana em uma conferência de cadeia de suprimentos. Eu sei, Julian disse. E eu estava em reabilitação. Sebastian forjou ambas as nossas assinaturas. Ele usou minha identidade porque eu era a ovelha negra. Se o empréstimo desse errado, os cobradores viriam atrás de mim, não dele. E ele listou você como cônjuge para anexar sua classificação de crédito ao empréstimo. Isso é fraude, Grant, Grayson disse, aparecendo silenciosamente atrás deles, ajustando seus óculos. Fraude criminosa de manual. Fica melhor, Julian disse, sua expressão escurecendo. Aquele empréstimo não era para a empresa. Foi para pagar uma dívida de jogo que ele incorreu, apostando contra sua própria startup inicial. Ele apostou contra você, Aubrey. Ele apostou que você falharia. Aubrey sentiu o ar deixar seus pulmões. A traição não foi apenas profissional. Foi fundamental. Sebastian não apenas a usou. Ele tinha apostado em sua destruição desde o primeiro dia. Por que você está aqui agora? Asher perguntou, sua voz baixa, sua mão repousando protetoramente no ombro de Aubrey. Porque o empréstimo vence, Julian disse sombriamente. E como Sebastian está sob custódia federal, o banco, e por banco quero dizer a tríade, está procurando o próximo de Kim. Somos nós, Aubrey. Devemos a eles 20 milhões de dólares ou eles começam a quebrar pernas. Eu pagarei, Asher disse instantaneamente. Grant, transfira os fundos. Não, Aubrey disse. Sua voz era quieta, mas parou Grant em seus passos. Aubrey. Asher se virou para ela, seus olhos suplicantes. Isso é perigoso. Deixe-me cuidar disso. É troco para mim. Não, Asher. Aubrey olhou para cima, seus olhos ardendo com uma luz feroz e fria. Sebastian criou esta dívida. Sebastian forjou este vínculo. Se você pagar, ele ganha. Ele ainda controla minha vida. Ela se virou para Julian. Você disse que tem 51% dos direitos de voto da Thorne Logistics. Eu tenho. Julian assentiu. Eu roubei os certificados físicos de ações do cofre dele enquanto os federais estavam invadindo o escritório dele. Eu imaginei que eram minha herança. Deus a mim, Aubrey comandou. Transfira os direitos de voto para mim. Eu dissolverei a Thor Logistics. Eu liquidarei cada cadeira, cada servidor, cada clipe de papel. Eu usarei os ativos para pagar a dívida. E eu queimarei a empresa até o chão.
Você destrói o trabalho da sua vida? Julian perguntou impressionado. O trabalho da minha vida está na minha cabeça. Aubrey tocou sua têmpora. Thorn Logistics é apenas um monumento a um mentiroso. Estou derrubando. Asher olhou para ela e o orgulho em seu rosto era cegante. Essa é a minha garota, ele sussurrou. A liquidação da Thorn Logistics não foi um funeral. Foi um exorcismo. Aubrey trabalhou com uma crueldade que aterrorizou Wall Street. Ela vendeu as listas de clientes a concorrentes, excluindo os fraudulentos. Ela vendeu o aluguel do escritório. Ela vendeu a propriedade intelectual da marca. Mas Victor North não tinha terminado. Sentindo sangue na água, Victor entrou com uma liminar de emergência, alegando que, como potencial comprador da dívida, ele tinha direitos sobre os ativos. Ele tentou congelar a liquidação, esperando prender Aubrey na responsabilidade legal do casamento e forçá-la a renunciar à Vogue Global para evitar um conflito de interesses. Era uma terça-feira de manhã quando Victor North marchou para a audiência de liquidação, flanqueado por um exército de advogados. O tribunal estava lotado. A imprensa estava faminta. Sua honra, o advogado de Victor rugiu. A senhorita Langston está agindo emocionalmente. Ela está destruindo o valor dos acionistas para irritar seu ex-marido. Oferecemos comprar a empresa intacta. Se Victor comprasse, ele enterraria as evidências de sua própria conluio com Sebastian. Aubrey se levantou. Ela não estava vestindo a armadura corporativa de um terno hoje. Ela usava um vestido branco simples, austero e verdadeiro. Sua honra, Aubrey disse calmamente. O Sr. North afirma que quer preservar o valor, mas eu tenho aqui um depoimento de Julian Thorn, admitido como prova esta manhã, confirmando que o casamento que me vincula a esta dívida é uma falsificação. Ela segurou o papel. No entanto, Aubrey continuou, virando-se para olhar Victor North nos olhos. Eu não estou pedindo uma anulação hoje. Eu estou aceitando a responsabilidade. A sala ofegou. Asher, sentado na primeira fila, tensionou. Eu estou aceitando o papel de CEO interina da Thorn Logistics por exatamente 1 hora, Aubrey declarou. E nessa hora, eu autorizei a liberação de todos os logs de comunicação interna relativos à tentativa de aquisição da North Star para o domínio público no interesse da transparência. O rosto de Victor ficou cinzento. Você não pode fazer isso. Isso é privilegiado. Não é privilegiado se o CEO autoriza. Aubrey sorriu gelada. E já que sou a esposa do proprietário e a detentora da maioria dos direitos de voto, acabei de fazer. Telefones no tribunal começaram a zumbir. Os e-mails estavam fora. E-mails mostrando Victor North subornando Giselle. E-mails mostrando Victor discutindo como vender a descoberto ações da Vogue Global usando informações privilegiadas. Esta corte está encerrada. O juiz bateu o martelo enquanto o caos irrompia. Victor North se virou para fugir, mas foi bloqueado por uma parede de repórteres. Sua reputação foi incinerada em segundos. Aubrey saiu do tribunal pelo corredor central. Ela não olhou para a esquerda ou para a direita. Ela caminhou direto para Asher Vaughn. Está feito? Asher perguntou, pegando sua mão. A empresa se foi, Aubrey disse, sentindo um peso se levantar de sua alma que ela não tinha percebido que estava carregando por 5 anos. A dívida é paga pela liquidação. Sebastian está falido. Julian está limpo. E eu estou desempregada de novo. Dificilmente. Asher sorriu, puxando-a para perto, não se importando com as câmeras. Eu acredito que você ainda tem uma posição como diretora de estratégia e outra posição que eu gostaria de discutir. Ele a levou para fora do tribunal, longe do barulho, para o silêncio expectante de seu carro. Aonde vamos? Aubrey perguntou. Para o aeroporto? Asher disse. Nós vamos para Vegas. Aubrey riu. Um som de pura liberdade. Vegas para jogar? Não, Asher disse, seus olhos sérios e ternos. Para outra mentira,
e para começar uma verdade 6 meses depois. O casamento não aconteceu em Vegas. Aconteceu em uma ilha particular no Mediterrâneo. Um lugar tão isolado que nem mesmo um drone poderia localizá-lo. Não havia influenciadores, promotores de Thorncoin, nem imprensa. Apenas as pessoas que importavam. Winter Grayson estava como dama de honra, vestindo um terno porque ela se recusava a usar um vestido. Compromete minha mobilidade tática, ela tinha argumentado. Julian Thorne estava lá, limpo e atualmente trabalhando como chefe de segurança física de Vaughn, um trabalho onde suas arestas ásperas eram um ativo, não um passivo. E Sebastian estava atualmente cumprindo o primeiro ano de uma sentença de 20 anos por fraude, desvio de fundos e falsificação. Seu companheiro de cela, diziam os rumores, era um homem muito grande que tinha perdido dinheiro com a Thorncoin. Aubrey estava diante do altar, a brisa do oceano pegando seu véu. Ela usava um vestido que Asher tinha desenhado com ela. Clássico, atemporal e estruturado. Asher Vaughn estava esperando. O homem que possuía navios, arranha-céus e centros de dados parecia ser aquele que tinha recebido o mundo. Quando Aubrey o alcançou, ele não esperou pelo padre. Ele pegou suas mãos. Você uma vez me disse que era código depreciando, Asher disse, sua voz grossa de emoção, alta o suficiente para a pequena reunião ouvir. Você estava errada. Você é o algoritmo que faz meu mundo fazer sentido. Você é a lógica e a beleza. Você é a única parceira que eu vou precisar. Aubrey apertou as mãos dele, lágrimas picando seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de gratidão avassaladora pela mulher que ela tinha lutado para se tornar. Eu não precisava de um marido para me salvar, Aubrey disse suavemente. Eu precisava me salvar primeiro. Mas estou muito feliz por ter encontrado você no escuro. Eu os declaro. O padre sorriu pulando as formalidades. Parceiros para a vida. Vocês podem se beijar. O beijo foi o selo em um contrato que nenhum advogado poderia quebrar. Mais tarde, na recepção, sob o dossel de estrelas reais, Aubrey sentou olhando para o oceano. O telefone dela zumbiu. Ela não tinha olhado para as mídias sociais em meses. Mas a curiosidade a venceu. Um vídeo estava em alta. Era um clipe de Laia Banks chorando em um quarto mal iluminado, vendendo suas bolsas de grife para pagar o aluguel. A legenda dizia, karma de atleta. Aubrey não gostou. Ela não comentou. Ela simplesmente desligou o telefone e o entregou a Asher. Tudo bem? Ele perguntou, entregando-lhe uma taça de champanhe. Perfeito, Aubrey sorriu. Eu acabei de fechar a última aba. Asher levantou seu copo. Ao futuro. Ao futuro, Aubrey ecoou. Ela olhou para a mão dela. Não havia nenhuma pedra pesada e chamativa como a que Sebastian tinha forçado Laia a usar. Havia uma aliança elegante e lisa de platina rara, incrustada com diamantes que formavam um código binário. Traduzido, lia-se igual. Aubrey Langston tinha perdido um menino que a tratava como um acessório, e no fogo de sua própria competência, ela tinha forjado uma vida com um homem que a tratava como uma rainha. Ela tomou um gole de champanhe, encostou a cabeça no ombro de seu marido bilionário e finalmente realmente descansou. Esta história não é apenas sobre vingança. É sobre a recuperação da autoestima. Aubrey Langston não esperou por um salvador. Ela se tornou uma, usando sua inteligência e integridade para desmantelar uma vida construída sobre mentiras. Ela provou que a dignidade é a moeda mais cara e a competência é a vingança máxima. Sebastian e Victor caíram não por causa de má sorte, mas por causa do colapso inevitável do engano. Aubrey encontrou amor não implorando por ele, mas por se levantar tão alta que apenas um homem de estatura igual poderia alcançá-la. Gostou da história? Se a jornada de Aubrey te animou, por favor curta este vídeo e se inscreva para mais histórias onde o karma bate forte e a justiça é servida fria.
Compartilhe isso com alguém que precisa ser lembrado de seu valor hoje. Lembre-se, você não é ativos depreciando. Você é o código-fonte de sua própria vida. Vejo você no próximo.